Boa noite, estamos aqui novamente para falar sobre a política de Itaguaí. Como falei na primeira entrevista, não sou um profissional de política, não sou um profissional de comunicação social. Meu nome é Luiz Hamilton Moreira Júnior, trabalho há 10 anos na área de informática em Itaguaí. Sou responsável pelo site www.oguiadacostaverde.com.br. Como o nome sugere, é opções para o povo da nossa região. E, como estamos em um momento político efervescente, nada mais justo do que oferecer a opção ao eleitorado e ao munícipe de Itaguaí ter acesso aos candidatos de Itaguaí e às suas propostas. Isso sim é democracia. Aqui em Itaguaí as pessoas já me conhecem como Luiz, o candidato Aramis Brito já sabia. Muitas pessoas me conhecem como Júnior ou como Panzer. Área de informática, games, você tem, normalmente é uma forma mais informal de lidar, tá? Caro candidato. Júnior é a forma do meu último nome e Panzer por causa dos jogos, pelas interações pela internet que eu faço. Queremos agradecer a presença aqui do senhor Aramis Brito, teólogo, professor de teologia, escritor, residente no centro de Itaguaí, uma pessoa que conhece os problemas da cidade. Quero lhe fazer bem-vindo, lhe agradeço muito pela sua presença. Então, nós estamos aqui para que as pessoas saibam quais são as suas propostas. Eu vou tratar porque eu sei quem ele pode não estar usando na campanha, mas é uma forma que eu aprendi a lidar, no caso é o pastor Aramis Brito. É uma forma minha, pessoal, pela convivência, por ter trabalhado dentro das igrejas evangélicas, por ter feito 2 semestres de bacharel em teologia, não terminei. Então, meu jeito de ser é assim, tá, pastor? Como a ideia aqui é um bate-papo informal, mesmo que o senhor na sua campanha não esteja utilizando a forma de tratar, vamos dizer assim, religiosa, clerical, a minha forma é assim, eu peço até desculpas, eu sei que o senhor lá fora não gosta de usar isso, mas eu, Júnior, trabalho desse jeito, peço perdão e peço a compreensão do senhor, por aqui ser um bate-papo informal. Então o pastor Aramis Brito é o candidato do PSC e tem umas coligações, ou é só o PSC, pastor? PSC, PTC e PSL, formam a nossa coligação, chamada de coligação Cidadão em Primeiro Lugar. Então, como cidadão em primeiro lugar, pastor, já lhe passei a pauta, para o senhor poder concordar ou não com as perguntas. Mediante a isso, eu quero perguntar, se o cidadão está em primeiro lugar, por que o senhor é candidato a prefeito dessa cidade hoje? Eu sou candidato a prefeito da cidade por vários motivos. Primeiro, porque eu estudei por muito tempo a cidade, fiz uma análise da cidade e vi que a cidade é uma cidade rica, uma cidade com bastante potencial econômico, mas essa riqueza ela não está sendo transferida para a população. Então existe para mim um problema gravíssimo de gestão, um problema gravíssimo na área administrativa e eu resolvi vir candidato para propor à cidade um novo tipo de gestão. Esse é um ponto. Segundo ponto, porque eu sou um filho de Itaguaí, sou nascido e criado aqui, a minha família foi a 5ª família a chegar nesse município. Como filho da cidade, ver a cidade crescer da maneira como ela está crescendo, pelo viés econômico, eu tenho um amor pela cidade. Então eu acho que chegou o tempo da minha vida eu assumir esse compromisso público e dar minha contribuição à cidade onde eu nasci e me criei. Terceiro ponto. Existe aqui em Itaguaí um problema gravíssimo, que é do continuismo político. Você pode ver, você pode notar, pode reparar que quase não surgem novas lideranças políticas na cidade. São sempre as mesmas pessoas, propondo as mesmas coisas, dentro de um mesmo modelo. Então, a minha candidatura e também outras candidaturas nesse pleito representam um novo grupo político que está surgindo na cidade. Isso, foi uma das coisas que eu e o Vinícius estávamos falando aqui na entrevista dele, e de todos os candidatos que não tem vamos dizer assim, um histórico político, seria o senhor, o próprio Vinícius e o doutor Luiz Antônio, né?
do PTN, PTC. PTN. Então, de todos os 6 candidatos, o senhor, o Vinícius, o doutor Luiz Antônio são os candidatos que não são famosos, pelo menos não têm uma divulgação política, histórico político. Histórico político tem Alexandre Vale, que já está há anos trabalhando junto ao Charlinho, que é a atual liderança do município hoje. Nós temos aí a pastora Márcia, que já foi vereadora, e temos o Luciano Mota, que mesmo não tendo sido eleito, mas já foi candidato a deputado estadual. Uma grata surpresa para mim, para a cidade, eu acredito assim, ter 3 candidatos, 3 opções que nunca tiveram. Então eu acho interessante a proposta de vocês 3 terem vindo para realmente serem opções. Tendo em vista isso, em sua gestão, a sociedade civil organizada poderá contribuir? Pessoal, a minha linha de doutrina política, de pensamento político, de ação política, ela se dá totalmente na minha relação com a sociedade civil. Eu não tenho vínculo com a vera política. Eu acho que a vera política estabelecida na cidade é o câncer da cidade. Você pode reparar que por aqui os políticos fazem carreira. Eles se perpetuam no poder. E para que eles possam se perpetuar no poder, precisa ter todo um estruturalismo para a próxima eleição, que na minha opinião é perverso. Por que eu digo que é perverso? Porque ele vai amarrando pessoas com cabos eleitorais permanentes, eles vão massacrando novas lideranças suas, eles vão tomando os partidos das mãos de pessoas que poderiam surgir para que eles possam se manter no poder sempre. Então, a minha relação política é sempre com a sociedade civil. Isso é tão verdade que eu estou no partido e tenho a liberdade de dialogar com a sociedade, oferecer propostas, e não tem ninguém por trás de mim na mapa política, me orientando, ou então dizendo o que eu tenho que fazer, ou não, eu não estou vendido a ninguém, eu não estou vendendo secretaria nenhuma, eu não estou negociando cargo nenhum. Eu venho livre, como candidato pelo PSC, sou presidente do partido no município, com toda a liberdade para propor, para assumir aquilo que propõe depois de eleito. Interessante. Então, pastor, candidato Aramis Brito, a ideia é realmente interagir com a sociedade civil organizada. E também não adianta pegar uma pessoa transiútil e ocupar o carro que não esteja preparado, né, pastor? A sociedade civil, ela fica à margem no processo político, ela só participa na época das eleições. Isso porque é obrigado. E se não fosse obrigatório, ela também não participaria. E por que isso acontece? Porque é uma falência política absurda. Eu estou na rua aí 81 dias, indo de bairro em bairro, de casa em casa, e eu vejo a frieza das pessoas quando a gente chega. Por quê? Porque é um vício político perverso que não permite que o diálogo exista. Então, o que eu vejo? Eu vejo que há um hiato, há uma separação entre a vera política da sociedade civil. E a minha proposta é me aproximar da sociedade para manter um diálogo e ouvir a sociedade civil. Eu acho que o bom político é aquele que ouve e depois executa. Aquele que sai falando, sai impondo, esse é um péssimo político, esse é incompetente. Parabéns pela sua ideia, pastor. A terceira pergunta tem a ver com as 2 perguntas anteriores. O senhor se acha preparado para exercer o cargo do Executivo Municipal? Porque em nosso município, no nosso microcosmos, o cargo mais importante é o do prefeito. O senhor está preparado para exercer esse cargo e levá-lo adiante? Eu acho que a preparação para que você possa ser prefeito de uma cidade, ela passa por 4 linhas. A primeira linha é se você sabe fazer a leitura da cidade na qual você vive. Isso para mim é uma linha importantíssima. O que eu quero dizer com isso? Você tem que aprender a ler a sua cidade. Você tem que compreender a sua cidade, entender a sua cidade, conhecer a sua cidade, não apenas geograficamente, como politicamente, como psicologicamente, como religiosamente.
como economicamente, você tem que fazer a leitura correta da cidade. E essa leitura eu venho fazendo ela há muitos anos, e eu tenho uma boa leitura da cidade. Essa é a primeira linha. A segunda linha, o espírito de liderança que algumas pessoas têm, dá a elas a condição de detectar as pessoas fundamentais para as áreas fundamentais do modelo. Isso eu chamo de experiência, de vivência, de contato com a própria sociedade. Então isso é muito importante. Primeiro, fazer a leitura da cidade. Segundo, ser um líder com experiência. Porque quando você não tem experiência, você se precipita, você fica afoito pelo resultado. Então a experiência te dá um sossego, uma caminhada mais coerente. E isso faz você enxergar as pessoas de valor para determinadas áreas. E a terceira linha é a tua visão. É a visão que você tem. A visão que você tem para governar. Então eu tenho uma visão de governo, que é uma visão onde o ser humano ele precisa ser o foco principal da administração. Nós não podemos permitir mais que a prefeitura seja uma imobiliária que vai dar grandes lucros a alguns senhores. Nós não podemos aceitar mais que o jogo político na cidade seja só para interesses pessoais. Nós temos que partir para uma construção de gestão que se pauta na transparência, na participação popular, na competência e na sustentabilidade. Se não for por esse viés, tudo vai ficar como antes. Então, para mim, gestão...